Olá, bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Hoje eu vou falar um pouco sobre quando e como dar conselhos. Aconselhar é sempre uma coisa difícil e delicada. As pessoas muitas vezes pedem, mas não querem efetivamente saber o que a gente pensa, e principalmente se forem conselhos que envolvem qualquer tipo de crítica ao comportamento que a pessoa está tendo normalmente. Então toda crítica é recebida com uma certa antipatia, com uma certa irritação por dentro da pessoa, e essa crítica só aos pouquinhos é que vai se transformando em alguma coisa útil para aquelas pessoas que conseguem superar essa irritação inicial e depois ponderar mais seriamente sobre o que ouviram, e principalmente quando ouvem isto de alguém muito idôneo, quer dizer, que eles confiam muito. Então, a primeira característica do bom conselheiro é que ele seja alguém hábil no jeito de falar e que seja realmente uma pessoa confiável. E a gente mesmo só deveria aconselhar aquelas pessoas que a gente tem certeza absoluta que consideram a gente como confiáveis, que insistentemente pedem o conselho, quer dizer, não é para ir saindo aconselhando sem ser muito bem solicitado, tomando iniciativas de aconselhar. O conselho sempre tem que ser dado depois de muito insistentemente pedido por pessoa que a gente tem certeza que confia na gente, e a gente sabendo que intimamente realmente pode agir com lealdade. Ainda assim tem que falar com muita delicadeza, porque muitos dos conselhos envolvem também alguma observação crítica. E tudo que envolve observação crítica evidentemente é delicado, especialmente em assuntos mais sutis, em assuntos que envolvem a postura da pessoa para com filhos, para com parceiro sentimental, com membros da família, com pessoas queridas, amigas. Conselhos na área profissional, a gente também tem que tomar cuidado para só dar conselhos nos assuntos que a gente realmente é competente. Não é porque a pessoa pede o conselho que a gente tem que achar que tem que aconselhar. É perfeitamente possível o indivíduo não querer opinar por achar que aquilo não é exatamente a postura mais adequada pelo seu conhecimento. A gente só deveria opinar nos assuntos que a gente realmente acha que domina e sobre temas que a gente acha que pode ser útil verdadeiramente para outra pessoa, e não algo relacionado com a vaidade da gente de querer parecer útil ou importante. Na hora de aconselhar, sempre convém a gente levar em conta as diferenças entre as pessoas, não é? Eu não posso usar a minha pessoa como base de referência, porque isso sempre vai me fazer um mau conselheiro, não é? Em princípio, existem diferenças muito grandes entre o cérebro e a maneira de ser e de viver de cada pessoa, em função da maneira como elas foram criadas, do tipo de pensamento que desenvolveram, da história de vida de cada um, do gênero. O gênero é muito importante, porque mulheres e homens, em muitos aspectos, têm visão diferente de assuntos relativos à questão sentimental, sexual, principalmente também no trato, por exemplo, com filhos, ter ou não filhos. São assuntos que a gente não pode usar a gente como referência. É um mau caminho esse da gente pensar, eu, por exemplo, eu faria assim ou assado, porque isso não é obrigatoriamente algo que sirva para outra pessoa, uma vez que o outro pode ser suficientemente diferente, e a gente teria que tentar dar conselho para a pessoa na direção daquilo que é do interesse efetivo dela, na direção daquilo que pode fazê-la mais feliz ou fazer, vamos dizer assim, escolher melhor em algum tipo de encruzilhada da vida. É preciso também levar em consideração que o conselheiro não é uma autoridade, ou seja, ele não é alguém que tem que ser obedecido. O conselheiro só dá conselho, como o próprio nome diz, é uma sugestão de conduta ou de ponto de vista ou de atitude, que a pessoa poderá ou não seguir. Então o conselheiro não pode ficar irritado ou aborrecido quando ele não é acatado, ou quando o seu conselho não é acatado. Ele é simplesmente um conselho. E muitas pessoas, antes de tomar uma decisão, se aconselham com mais de uma pessoa. E pode ser que outras pessoas tenham falado coisas mais interessantes do que a gente falou, e evidentemente a pessoa que vai decidir mesmo é aquela que pediu o conselho, e a gente tem que ter uma atitude bastante condescendente e tolerante com isso. Inclusive, eu vou dizer, os próprios profissionais de psicologia
tem que ser um personagem desse tipo, quer dizer, as sugestões ou aquilo que a gente eventualmente sugere ou pensa que pode ser bom para um paciente, vai passar pelo crivo do paciente. E é importante também entender o seguinte, que a responsabilidade final vai ser do paciente ou da pessoa a quem a gente aconselhou, né, em qualquer outra situação social. O indivíduo não pode se sentir também responsável quando deu um conselho, o outro acatou o conselho e o resultado foi negativo. Porque quando a pessoa acata o conselho, a responsabilidade da ação passa a ser daquele que pediu o conselho. O conselheiro não pode ser visto, não pode se colocar de modo autoritário, mas também não pode se colocar como responsável pelo resultado, pelo efeito final, porque o efeito final vai depender de muitas variáveis e um conselho é apenas uma opinião. A gente dá uma opinião levando em conta a vida da outra pessoa, aquilo que a gente acha que é melhor para a outra pessoa, não obrigatoriamente aquilo que a gente faria no lugar dela, mas que ainda assim é uma simples opinião. E a opinião, quando acatada, passa a ser uma decisão daquele que pediu a opinião, o conselho, e, portanto, a total não responsabilidade por parte do conselheiro, que nem por isso tem que ser negligente ou displicente no ato de aconselhar, mas sabendo que a responsabilidade não é dele, assim como também não pode ficar, insisto outra vez, aborrecido se não for acatado à vontade. Mais importante, e para terminar, é falar sobre o fato de que em muitas situações a gente não sabe o que falar. E aí não tem obrigação de aconselhar, que é uma outra coisa que a gente aprende com o tempo. Às vezes a pessoa vem pedir para a gente uma opinião sobre o que fazer diante de situações dramáticas, por exemplo, ou porque a pessoa está doente de uma doença grave, ou porque algum ser querido está doente de uma doença grave, ou por alguma dificuldade financeira muito dramática, enfim, problema de ordem profissional muito grave. A gente tem que simplesmente entender que não somos obrigados a saber tudo e a ter opinião sobre tudo. E que, em muitos casos, o conveniente é a gente apenas se solidarizar, quer dizer, ficar triste junto, abraçar a pessoa, explicar o quanto a gente pode estar também solidário naquele momento, mas definitivamente sem nenhuma opinião brilhante para dar ou nenhuma sugestão para dar, e a gente então não tem que se sentir na obrigação de ter uma ideia genial para ficar sempre falando para as pessoas, porque isso às vezes não acontece e a gente não é tão melhor do que ninguém para ter sempre uma boa solução, principalmente para dilemas que são infernais e difíceis que podem acontecer na vida de todos nós. Muito bem, essa é mais uma participação aqui no nosso canal do YouTube. Se você gosta, inscreva-se, quase toda semana temos novidade por aqui. Até a próxima.